Louvamos o nome do nosso Senhor Deus. E hoje, aqui, reunidos dentro dessa fortaleza que Deus criou para nós, nós vamos ainda assim adorá-lo. E vamos participar. Vamos nos entregar. Se você deseja fazer e ainda não lavou os seus pés, fique à vontade. Aqui no primeiro hall, você descendo as escadas no primeiro hall, ali estão as nossas irmãs diaconisas esperando por você lá. Participe conosco. Você que está nos assistindo via internet, você também vai participar desse culto. Você que está aí dentro da sua casa, ore conosco, louve conosco. E principalmente, lembre que nosso Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E hoje, Santo Sábado, é o dia especial que Deus separou para mim e para você, para lembrarmos de tudo que Ele fez por nós e adorá-lo também. Vamos cantar? Os 2 hinos que nós cantamos durante toda essa semana. Somos teus e tu és santo. Então você sabe cantar. Ontem você aprendeu. Se você chegou hoje, não tem problema. Você vai aprender conosco. Você vai cantar conosco. O importante é mexermos as nossas bocas, balbuciarmos o nosso louvor e principalmente erguemos a adoração àquele que é digno de todo louvor e toda glória. Louve conosco. Somos teus. Vamos lá? Não se esqueçam, a letra está aqui e é para cantar com força. Eu vou chamar vocês. Vamos lá. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção. Com força agora. Somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Mais uma vez, fale para Deus. Somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Mais uma vez. Viveremos só por ti e morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos, somos teus. Mais uma vez, só a igreja agora. Viveremos só por ti e morreremos só por ti, quer vivamos ou morramos,
somos teus. Uma outra música, Tu és santo. E agora essa música bem para cima, bem rápido. Ela é uma música dinâmica, ela precisa que você cante, mas principalmente que você pense nas palavras que vocês estão cantando. Nós dividimos entre homens e mulheres, então quer dizer que os homens pensam num jeito e as mulheres pensam de outro. Mas unidos, louvamos ao nome do nosso Deus. Vamos cantar, vamos louvar. Vamos lá, os homens conosco e as mulheres com as meninas. Vamos lá? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te Quero ver a igreja agora. amarei. Ele é meu Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é Pai de amor, poderoso Deus é Emmanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Está ótimo. Agora as irmãs iniciam cantando. Vamos lá, louvem. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Vamos lá. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Pai de amor, poderoso Deus é Emmanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém. E hoje, como é Santa Ceia, nós vamos cantar uma música da Santa Ceia. O hino é a Ceia do Senhor, número 520 do nosso inário. Se você trouxe o seu inário, abra ele no hino ou cante conosco, a letra está aí. Vamos louvar, vamos adorar esse maravilhoso Deus através do hino da Santa Ceia.
Como irmãos nos acheguemos ao festim do Salvador. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal envia o pecado, trouxe dor e medição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, quanto foi por nossa cruz. Tudo enfim de rude e triste, nessa cruz desfeito está. Para nós somente existe gozo em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vinda, seu real e eterno amor. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui na casa de Deus. É a primeira vez que eu falo aqui nessa igreja. Há 3 anos eu vim de São Paulo para cá. E eu quero dizer a vocês que Deus falou essa semana a nós, por intermédio do pastor Benefrides. E eu aprendi muitas coisas nessa semana. Na verdade, eu não ia vir aqui. O Guto me chamou, falou: eu preciso de você. E eu me comprometi a vir. E aprendi como devo me comportar, como devo falar com Deus. Aprendi que devo ser paciente. Aprendi que devo reconhecer a mão de Deus em tudo. Eu aprendi também a procurar Ele cada dia, a me consagrar a Ele, e aprendi a buscar cada dia mais a Ele. O mundo está acabando, isso é uma verdade. Só que poucas pessoas estão dando conta disso. A gente passa os dias achando que o outro dia vai ser normal. E o Espírito de Profecia diz o seguinte, que depois que a porta da graça se fechar, os dias vão continuar sendo normais. De que aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus não vão saber quem não recebeu, e quem não recebeu não vai saber quem recebeu. E a partir desse momento, acabou. Faltam poucos dias ou pouco tempo para Jesus voltar. E quem se entregou na mão dele e teve essa oportunidade, como aconteceu nessa semana, eu quero dizer para você o seguinte: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus guie a cada um de vocês. E muito obrigado, pastor Benefrides, porque essa semana eu tive a oportunidade de ouvir a voz de Deus falando comigo.
Eu queria orar agora pelos pedidos de oração. Curvemos nossa fronte. Senhor Deus que habita nas alturas dos céus, estamos aqui nesse momento solicitando a Ti a Tua misericórdia. Pedindo a Ti que venha estar conosco neste momento, falando ao nosso coração, nos mostrando o caminho que devemos seguir, Senhor. Pouco tempo falta para a Sua volta. E nós queremos entregar nosso coração a Ti. Obrigado por essa semana maravilhosa. Obrigado por nos guiar, nos guardar. E mesmo que aconteceu alguma coisa em nossa vida, Senhor Deus, aconteceu para que pudéssemos olhar para Ti. E Te agradecemos por isso, Senhor. Mais uma vez eu Te agradeço. Pedimos a Tua bênção sobre esta ceia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto nós cantamos o hino entrega, você pode trazer os seus pedidos até ao pé da cruz. Nós vamos cantar esse hino um pouco curto hoje. Então é o momento que você tem de entregar os seus pedidos ao nosso Deus. Louvemos o nome desse maravilhoso Deus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde Repita essa frase mais uma vez. Quero pra sempre servir-te por onde for. Só você falando com Deus. Quero pra sempre servir-te por onde for. Senhor, teu povo reunido esta noite, vem à mesa para celebrar o sacrifício expiatório de Jesus Cristo em nosso favor. Louvamos o teu nome por tua bondade, por tua graça infinita. Obrigado porque estás aqui. Aceita a nossa entrega, aceita a nossa adoração. Dá a tua bênção a esta cerimônia. Faça-te presente em nosso meio, por Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor.
Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos ajoelhar para orarmos a Deus e pedir as bênçãos sobre o pão. Precioso Pai, que memorável o encontro que nós tivemos contigo durante esta semana. Quão memoráveis foram todos os encontros, quantas mensagens, quanta transformação. Mas nesta noite nós queremos levar a nossa mente a muito tempo atrás, quando Jesus estava se dirigindo até a cruz. Como é constrangedor nós nos encontrarmos com Jesus nesse caminho. Como é constrangedor nós estarmos no meio da multidão e os nossos pecados também clamando, crucificam. Mas hoje, contritos, nós queremos expressar a nossa gratidão, porque um dia Ele esteve disposto a sofrer, a se doar, a se sacrificar, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, agradecidos pela salvação à nossa disposição. Por isso nós lhe pedimos que Teu Espírito Santo possa abrir os nossos corações, trabalhar com as nossas mentes, para que possamos sentir este poder e sentir este amor, e assim que venhamos a retribuir o amor, doando a nossa vida, dedicando a nossa vida, e assim abraçando a esperança da salvação. Perdoa as nossas faltas, transforma este pão, símbolo do sacrifício de Cristo Jesus, símbolo de seu corpo que foi moído pelas nossas transgressões. E perdoa os nossos pecados, em nome dele é que nós pedimos. Amém. Vamos, enquanto os diáconos servem, cantar o hino 237. Alvo, junto ao bondoso Deus. Vamos louvar. Eu sei que a perfeita paz junto ao bondoso Deus, não há temor nem obras más junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, seguro
Deus. Encontro ali o meu Jesus, junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Nesse momento, com entrega de nossa vida ao Senhor, confessando nossas faltas e experimentando sua graça perdoadora, participemos todos juntos. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos de joelhos orar agora. Querido Pai que estás nos céus, é com gratidão que nos prostramos diante da Tua face, diante do privilégio, o privilégio de estarmos diante de um Deus que enviou Seu Filho para nos salvar. E aqui representados por este símbolo, refazendo a aliança conosco, aonde depositamos em Tuas mãos a nossa vida de erros, de
fracassos, muitas vezes sendo trocada por uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Que o Senhor confirme a tua aliança sobre cada um de nós, para que sejamos sempre vencedores neste mundo até a tua volta, anunciando este sacrifício, confiando, crendo nele, para a salvação de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados para que, embora indignos, sejamos purificados por teu sangue, que este vinho representa. Fica conosco através do teu Espírito, transformando a nossa vida e fazendo-nos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, te suplicamos tua misericórdia, tuas bênçãos e a tua salvação. Amém. Convido a igreja a cantar conosco. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis-nos teu sangue lavados, com vestes que tão alvas são. Nós pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que provam o quanto Ele amou. Ah, nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Ah,
Em atitude de entrega e oração, bebam todos, é para pecadores. Amém. Você pode deixar o cálice no compartimento à frente, onde você está sentado. Segundo Coríntios 5, a partir do verso 14, nós lemos assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meu irmão querido, jovem, se amanhã o diabo chegar para você em pessoa e lhe estender sua lista de pecado e lhe disser: você é um pecador, tem que morrer, merece morrer, eu quero lhe dizer agora, em nome de Deus, que você pode encarar o diabo e dizer para ele: você está certo, absolutamente correto, só está esquecendo-se de uma coisa: eu já morri na pessoa de meu representante, porque um morreu por todos, logo todos morremos em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo, as coisas antigas, se você antes conhecia alguém segundo a carne, já agora não conhece desse modo. A pessoa que está sentada ao seu lado aí, você achava que conhecia essa pessoa, é uma nova criatura. Então pode apresentar-se agora, dar um abraço no seu irmão, diga: muito prazer, e conheça esse novo irmão, essa nova irmã, nova criatura em Cristo Jesus. E agora, como novas criaturas, nós temos que louvar. Louvar porque o Senhor faz novas todas as coisas. Nosso coração se enche de esperança. Vamos louvar em gratidão. A minha esperança está no Senhor. É aí que está a sua esperança? Então fique de pé. Vamos louvar nosso Deus com alegria. Quando aparecer um amarelinho, é os homens, e as mulheres é um branquinho. Vocês já vão ver. Cante conosco, louve a Deus.
minha esperança está no Senhor. De novo. A minha esperança está no Senhor. Vida apresenta motivos para desanimar. Minha esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, Minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, Minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está Todos juntos, vamos lá. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Agora vamos inverter. Os homens são branquinhos. erguer minha voz em louvor e cantar. Esperança está no Senhor. De dia e de noite em qualquer A lugar. minha esperança está no Senhor. Por qualquer caminho por onde eu A passar. minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena A confiar. minha esperança Todos juntos, está vamos louvar. no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Mais uma vez o coro. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Mais uma vez. Está no Senhor. Graças a Ti, Pai, pela alegria da salvação. Obrigado pela nova vida, a nova chance que nos dás para andar contigo. É ao Teu lado que queremos estar cada instante de nossas vidas, com o coração perdoado. Agora, mais alvos que a neve, nós queremos abrir Tua palavra e ouvir a Tua voz esta noite. Fala ao nosso coração, eu te peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Segundo Reis, capítulo 5. Todos que têm a Bíblia consigo, por favor, abra agora a palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo 5, os versos 1 a 5, depois de 9 a 14. O livro de Segundo Reis, no capítulo 5, a partir do primeiro verso, nós lemos assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas.
partir do verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele estará restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Irmãos queridos, nós conhecemos a história. E a história começa com uma manchazinha discreta no pescoço. Uma dor que não passava, uma ferida que não cicatrizava, algo pequeno que poderia colocar fim a uma carreira tão grandiosa. A Bíblia faz o relato, a descrição desta carreira fascinante desse homem. Não sei se você percebeu, mas se você ler de novo aí no verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Era um grande guerreiro, mas era leproso. Eu não sei o que chama a atenção de você nesse texto, mas o que me chama a atenção é esta palavrinha, mas. Uma palavrinha só e isso muda toda a história. A história de uma vida. Naamã comandava o exército de um dos maiores impérios do mundo naquela época. Mas Naamã era um homem poderoso, um soldado valioso, valente. Mas ele era o conselheiro honrado e de confiança do seu rei, um líder que havia conhecido a vitória por todos os lados. Mas era leproso. Quando você lê a história, o início da história, parece o currículo de um grande executivo. Chefe de uma multinacional, empresário de sucesso, consultor das maiores companhias do ramo, recebido pelo presidente do país para conversas reservadas. Mas tem AIDS. O que você lembra desse currículo? O que você lembra desse currículo? De repente, toda a capacidade perde o valor. Todas as habilidades são ignoradas. Todo o valor pessoal vai por água abaixo. Você olha para o herói condecorado e ele tem lepra. Assim era a história de Naamã. Era um herói de guerra, respeitado, admirado por seus feitos, honrado, mas era leproso. Pilotava a mais bela biga da Síria, cavalos imponentes, vivia numa mansão pouco menor do que o palácio do rei, mas era leproso. Leproso, tem coisa mais triste e desesperadora do que a descrição de uma vida desta maneira? Era leproso. Irmãos, é nesse ponto da história que entra, no verso 2, a graça surpreendente de Deus. Inesperada, incrível, surpreendente, simples, humilde, quase não é notada. Diz assim: olha a surpreendente graça de Deus. Levaram uma menina cativa, que foi morar na casa de Naamã. O Deus do tempo e da eternidade nunca é pego de surpresa. E ele escolhe formas incríveis de se revelar. Ele escolhe formas surpreendentes de demonstrar seu amor e sua misericórdia. Ele usa uma menina, uma garota, usa um amigo, usa uma música, um sermão,
usa um abraço. Deus escolhe formas incríveis para surpreender aqueles a quem ama. No meu caso, contei sábado passado, Ele o fez, mandando uma família morar em frente à minha casa. Eu tinha 10 anos de idade. Os que estiveram aqui sábado se lembram da história que eu contei. Aquela família morou naquela casa 3, não sei se no máximo 4 meses. Mudou-se. E nunca mais eu vi aquela família na minha vida. Mas foi o tempo suficiente para essa família me trazer para os pés do Senhor. É assim a graça de Deus. O problema é que nem sempre reconhecemos a graça se manifestando. Nem sempre percebemos que a graça veio até nós. No caso de Naamã, o grandioso, o poderoso, o valoroso, a voz da esperança, a mensagem de cura, a resposta para as dúvidas, veio nas palavras de uma menina cativa. Uma menina cativa. A senhora Naamã confiava na garota, que falou para seu marido, que falou ao rei, que mandou uma carta para o rei de Israel, que o enviou para o profeta Eliseu. O grande general chegou à porta do humilde profeta em Samaria. Você consegue imaginar o alvoroço que foi? De repente chega uma comitiva imensa. Ninguém em Samaria havia visto uma comitiva tão grande e impressionante como aquela. A biga era surpreendente. Banco de couro, calotas reluzentes, cavalos imponentes. Todo mundo queria chegar perto para ver melhor. Era a última máquina daquela época. Eu tenho um amigo que é aficionado por carro. Ele é apaixonado por carro. Eu não ligo muito para carro. Carro para mim é um meio de transporte, e só isso. Mas ele não. Ele entende tudo de carro, ele acompanha tudo o que acontece com o carro, e ele tentava me convencer a ir ao Salão do Automóvel em São Paulo para ver as máquinas. E depois dele insistir tanto, um ano lá eu resolvi acompanhá-lo para o Salão do Automóvel. Eu fui ao Salão do Automóvel. Quando eu cheguei lá eu compreendi, ninguém vai ao Salão do Automóvel para ver um Uno 4 portas. Todo mundo vai lá para ver as Ferraris, os Lamborghinis, as Mercedes, os Porsches. Todo mundo vai ver o lançamento, a máquina poderosa. A máquina está ali na porta da casa de Eliseu. Mas toda aquela ostentação não impressiona o profeta. Ele nem sai fora. Manda um recado. Vá lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. Aí a multidão dá um sobressalto coletivo e diz, vamos representar a multidão aqui. Ele manda um recado e diz, vá lavar-se no Jordão 7 vezes. E a multidão dá um sobressalto coletivo. Opa, ficou bonito. Vamos repetir, as mulheres, vamos lá. A multidão dá um sobressalto coletivo. Os homens? A multidão dá um sobressalto coletivo. Não fica legal não. O profeta não se impressiona. Ele nem sai para cumprimentar o grande e poderoso comandante. O profeta ainda tem coragem, o atrevimento de mandá-lo fazer o quê? E aonde? Verso 11. Você está com sua Bíblia ainda aberta? 2 Reis 5, verso 11 e 12. Naamã ficou indignado. E saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Arbana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Veja, ele quer conduzir a graça. Ele quer dizer como é que a graça tem que se manifestar. Ele tinha que se levantar e de pé clamar seu Deus, colocar a mão sobre a ferida.
Ele quer conduzir as coisas. Naamã tinha que aprender muito sobre o Deus de Israel. Os filhos da dúvida, irmãos queridos, jovens, sempre acham que o seu jeito é melhor do que o jeito de Deus. Há muita gente pensando que ele tem que ensinar a Deus como é que as coisas são feitas. Mas a palavra me diz que os pensamentos de Deus não são iguais aos pensamentos do homem. E o jeito de Deus era único. O jeito de Deus era exclusivo. Nos pensamentos de Deus estava a cura de Naamã. Porque nos caminhos de Deus sempre há vida e vida eterna. Agora eu vou fazer uma transição difícil. E eu quero convidar você a me acompanhar nessa transição. Por favor, ninguém se perca pelo caminho. Para não se perder, abra agora a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu vou dar um salto incrível agora e eu quero que você salte comigo. Evangelho de João, capítulo 6, versos 27 a 29. Diz assim. Evangelho de João, capítulo 6, verso 27 a 29 diz assim, Jesus dizendo: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Vocês conseguiram captar o que está aqui? É bem provável que a maioria de vocês jamais se lembrariam desse texto. Parece para a maioria aqui um texto inteiramente novo. Mas Jesus começa dizendo: por favor, me acompanhe, não perca o que eu estou colocando aqui nesta hora. Não perca o que a palavra está revelando para a gente agora. Jesus está dizendo assim: não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Queridos, Jesus está dizendo aqui que a batalha da vida consiste em duas coisas. A batalha da vida consiste em duas coisas. Ou lutamos pela comida que perece, ou lutamos por aquela que permanece para a vida eterna. É uma luta ou de um lado ou do outro. O que é a comida que perece? É qualquer coisa que a gente luta para ter. Realizações, conquistas, sonhos, prêmios, posições, qualquer coisa que a gente paga o máximo do preço para ter, é comida que perece. É qualquer coisa que quando chega no final da vida, você olha e pergunta: valeu a pena? Quando você chega no final da vida, você percebe que não serviu para nada. Tudo isso é comida que perece. Mas a comida que permanece é qualquer coisa que seja eterna. Comida que permanece é aquela que dura para a vida eterna. E que comida é esta? Que comida é esta? Onde é que nós conseguimos essa comida? Como ter essa comida? Jesus responde. Ele aqui no mesmo texto, no verso 27, ele continua dizendo assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual, o que diz aí? O Filho do Homem vos dará. Como ter a comida que dura para sempre? O Filho do Homem vos dará. Você não compra, você não barganha, você não tem como adquiri-la. É um presente, você simplesmente aceita. Você dá um mergulho na graça de Deus. Simplesmente creia. Mas aqueles que estavam ouvindo Jesus não entenderam. Como muitos de nós não entendemos.
E eles fizeram outra pergunta a Jesus. No verso 28, eles perguntaram: Senhor, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Eu sei que o Senhor prometeu dar. O Filho do Homem vos dará. Mas como é que eu vou pagar por essa comida? Veja se não é essa a nossa mentalidade. A comida é de graça, mas como é que eu pago? O Filho do Homem vos dará. Como eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Como obter essa refeição? Quanto tempo vão ficar na fila para conseguir esse alimento eterno? A cura para a nossa alma leprosa. Eles não captaram a mensagem. Jesus havia dito que daria para eles. É de graça. Naamã também não entendeu. Naamã não entendeu e por isso ele ficou furioso. Ele esperava alguma mágica. A resposta dependia inteiramente dele. Aí seus oficiais o lembraram: meu senhor, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Ele pediu algo tão simples, é só dar 1 mergulho, 2, 3, 7 mergulhos no rio. Era um pedido tão simples, era um passo de fé. Creia apenas. Creia apenas. Vamos imaginar que vocês queiram me dar um presente. E você chega para mim com a caixa de presente. E quando eu abro o presente é uma gravata de presente. Sou pastor, o pastor usa muitas gravatas, você me dá uma gravata de presente. Eu olho a gravata, coloco pendurado aqui, olho direitinho, gostei da gravata. E aí eu viro para você, tiro a carteira do bolso e diz: quanto custa? Quanto é que eu lhe devo? Não, você não entendeu, estou lhe dando um presente. Eu olho a gravata de novo, viro do lado, olho a marca, viro de novo e diz: você aceita um cheque? Não, eu não estou querendo receber, é um presente, você não paga por um presente. É seu. Eu posso ajudar você a lavar seu carro? A essa altura você está ofendido. A essa altura você está furioso. Quando eu tento comprar a graça, eu degrado a graça. Quando eu tento me esforçar para conquistar aquilo que já é meu de graça, eu roubo a alegria do presente. A palavra me diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Estão lembrados? Porque Deus é o Deus que dá. E é o Deus que dá com alegria. Se nós não gostamos quando alguém tenta pagar o presente que nós oferecemos, imagine a reação de Deus. Tente imaginar a reação de Deus. Irmãos queridos, nós vivemos tentando pagar aquilo que Deus nos dá de graça. No verso 29, Jesus respondeu a pergunta deles. Eles perguntam: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus responde: a obra de Deus é esta. Nesse momento, eles dão um passo à frente, se inclinam melhor para ouvir com atenção. Agora Jesus vai dizer qual é o segredo. Agora ele vai dar o segredo. Qual é o segredo? Qual é a obra que ele quer? Quais são as obras que ele quer de nós? Orar mais, assistir uma semana de oração inteira, ler a Bíblia cada dia, estudar, memorizar o Salmo 23, ter a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. Qual é a obra que ele quer? Veja que coisa como o diabo trabalha. O diabo nos leva sempre a questionar a graça. O diabo sempre nos leva a pensar que a gente tem que fazer alguma coisa. Ele sempre nos leva a duvidar que o presente é inteiramente de graça. Ele sempre tenta nos convencer que nós temos que lutar para conquistar o direito ao céu. Então Jesus está dizendo: a obra de Deus é esta. O que Deus quer que façamos? Qual é a obra que Ele procura de você e de mim? Qual é, afinal, a obra de Deus? Jesus responde: crer naquele que Ele enviou. Que creais, simplesmente crer em quem Ele enviou.
E é possível que esta noite esteja alguém me ouvindo agora e está pensando assim, mas pastor, mas só isso? Quer dizer que é possível chegar ao céu sem nenhuma boa ação? A resposta é não. Para chegar ao céu você precisa de boa ação. Espera aí, pastor, é possível chegar ao céu sem um bom caráter? A resposta é não. Você precisa de um bom caráter para chegar ao céu. Mas aí está o problema. Você não tem boas ações para apresentar. Porque o melhor do homem, Isaías me diz que não passa de trapos de imundícia. Você não tem um caráter para apresentar. Seu caráter não é suficiente. Aqui está o problema. Eu sei que você é uma boa pessoa. Eu sei, mas não é o suficiente para entrar no céu. Suas ações são nobres, mas não garantem um lugar no céu para nenhum de nós. Nenhum de nós. Você não tem caráter suficiente para entrar no céu. Eu espero que ninguém se ofenda comigo esta noite. Mas bondade apenas não basta. Bondade não basta. Porque a palavra me diz que aqueles que veem a Deus, eles não são apenas bons, eles têm que ser santos. Lembra-se de Hebreus capítulo 12, verso 14? Hebreus 12, 14. Me acompanhe. Hebreus 12, 14 diz assim. Hebreus 12, 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. E para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Talvez você seja uma boa pessoa. Eu não tenho dúvida disso. Jovens, eu sei que você é um bom filho. Eu sei que você é um bom pai. Você é uma boa esposa. Uma boa mãe. Um bom filho. Mas esta noite eu quero lhes dizer em nome de Deus que isso não é suficiente para ninguém chegar ao céu. Você precisa da graça redentora. Você pode deitar-se com tranquilidade à noite e com a consciência limpa. Mas você não tem o bastante, porque você não é santo. Você é um leproso. Eu sou leproso. E como curar-se da lepra? Apenas aceitar a obra que Jesus já fez na cruz do Calvário. Creia. Creia. Simples assim. Aceite a bondade de Jesus Cristo em sua vida. Abandone suas próprias obras e aceite as dele. Coloque-se diante de Deus no nome de Jesus Cristo e não no seu nome. Ele mesmo disse que aquele que crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, pode fazer de tudo, já está condenado. É crer. Naamã mergulhou uma vez, 2, 3, 7 vezes. E na 7ª vez saiu da água um homem transformado. Pastor, é tão simples assim? É tão fácil assim? Deixa eu lhes dizer que nem é simples nem é fácil. Olhe para a cruz. Tem um preço infinito. A cruz era pesada, o sangue era real e o preço foi exorbitante. Você teria que dar tudo que tem e ainda faltaria outro tanto. Mas ele pagou o preço por mim e por você. Glória a Deus. Ele pagou o preço. Vitória total. Pode chamar de presente. Pode dizer que é graça. E está à sua disposição, à nossa disposição esta noite. Graça infinita. Incrível. A coisa mais incrível que Deus faz é quando Ele pega uma vida e transforma com o seu poder. Durante a Guerra Civil Americana, um garoto de 17 anos se alistou para servir no exército. Ele não tinha idade para pegar em armas. E ele ficava ali provendo o exército, os soldados, com água, com alimentos, com munição.
Mas 3 meses depois que ele estava em campo de combate, ele foi ferido gravemente. O médico que estava ali olhando a situação, viu que o estado dele era tão grave que quase passou por cima dele e disse: esse aqui não vai sobreviver mesmo, tem que dar atenção a outro. Mas finalmente ele foi pego, foi levado para a intendência. E quando o médico chegou e viu a situação dele, viu que ele precisava amputar uma perna e um braço. Numa época em que o único atendimento disponível para minorar a dor era clorofórmio. O médico autorizou a enfermeira a aplicar nele e ele se recusou o clorofórmio. O médico foi falar com ele, era um médico judeu. O médico disse: filho, você precisa do clorofórmio, você está gravemente ferido e tem que ser operado imediatamente. Nós vamos ter que amputar seu braço e sua perna. O garoto encarou o médico com seus imensos olhos azuis e disse: doutor, quando eu tinha 9 anos de idade, num domingo à tarde, eu entreguei minha vida a Jesus. E de lá para cá, ele tem sido meu companheiro. Eu não quero estar com minha mente deturpada, eu quero estar com a minha mente viva nesta hora, porque eu sei que Jesus está comigo, Ele é a minha força, o Senhor pode me operar. Então eu vou pedir para você um copo de conhaque. Ele disse: doutor, eu tinha 5 anos de idade, minha mãe se ajoelhou ao meu lado, me abraçou e disse: filho, seu pai era um alcoólatra, morreu de tanto beber. Mas eu quero que você viva uma vida pura. Nunca coloque uma gota de álcool na boca. E eu quero que você cresça para testemunhar contra as bebidas. E eu nunca bebi em minha vida, e não é hoje que eu vou fazê-lo. Se eu tiver que morrer um dia, eu não quero encarar o Senhor com um bafo de álcool na minha boca. Aí era o médico que precisava de uma dose de conhaque. Não aguentou, saiu, foi lá, bebeu e voltou, pediu que segurassem. Ele disse: doutor, não precisa, eu não vou nem gemer. O Senhor é minha força. Aquele médico odiava o nome de Jesus. Mas aquele jovem confiava em Jesus de uma forma inexplicável. Ele não conseguia entender. Finalmente, o médico pediu a serra para amputar os membros daquele rapaz. Ele pegou a ponta do travesseiro e mordeu. E quando a serra começou a cortar sua carne, ele disse: ó bendito Jesus, fica do meu lado agora. E não deu mais nenhum gemido. Todos os soldados, numa situação como aquela, gritariam, precisariam ser segurados, estariam desesperados, e aquele jovem reagiu com brandura, com serenidade, com tranquilidade e com confiança. Isso impressionou o médico. À noite o médico não conseguiu dormir. Ele virava-se em sua cama de um lado para outro, ele não aguentou. Lá pela meia-noite ele se levantou, foi até o hospital. Ele nunca havia, isso é o relato de um livro dele, o médico escrevendo, ele disse: ele nunca havia visitado um soldado depois da cirurgia. Esse foi o único caso. Ele foi lá visitar o rapaz, ver como ele estava. Quando ele chegou, a enfermeira lhe disse: doutor, de todos que chegaram hoje, 16 homens morreram. Ele disse: e Charlie? É um deles? Ele disse: não. Ele está dormindo como uma criança, como um bebê. Às 9 da noite, chegou aqui o capelão, e chegou um grupo de jovens para cantar ao lado da cama. O senhor precisava ver. Ele estava cantando também. E quando o capelão se aproximou da cama, perguntou: filho, você quer alguma coisa? Tem algum pedido a fazer? Tenho.
minha Bíblia está debaixo do meu travesseiro, lá na barraca. O senhor pega, lá dentro tem o endereço da minha mãe. Se eu morrer, envia minha Bíblia para ela e diga para ela que eu vim para o exército e esse tempo eu li a minha Bíblia todos os dias. Eu estou confiante no Senhor. E diga para o professor, lá aquele velho professor deu o nome dele, lá no Brooklyn. Diga para ele que eu ainda lembro das lições dele, dos conselhos dele, das orações deles. E nas horas mais difíceis da batalha, as orações deles e seus conselhos me sustentaram. Diga para ele que eu sou muito grato. A gente se vê. Aquele médico estava impressionado. O jovem estava sereno o tempo todo no período de recuperação. Só que 5 dias mais tarde, aquele rapaz estava muito debilitado, perdera muito sangue, sem conseguir repor o sangue, ele não ia resistir. O médico foi visitá-lo mais uma vez. A situação difícil em que ele se encontrava era o fim. Quando ele chegou, ele disse: doutor, foi bom que o senhor tenha vindo, porque eu estava aqui pensando em lhe chamar, eu tenho um recado para o senhor. Na hora que o senhor estava me operando, enquanto o senhor me operava, eu estava orando pelo senhor. O médico se surpreendeu. Como é que alguém, na hora da dor, do sofrimento, consegue orar por outra pessoa, interessar-se pelo outro? O médico já estava incomodado com aquela frase que o jovem dissera o tempo inteiro, aliás, antes da cirurgia: bendito Jesus, fica comigo agora, ao meu lado. Agora ele vem dizer que estava orando por ele. E então aquele garoto disse: doutor, o senhor precisa conhecer Jesus. O médico começou a se emocionar, saiu de perto. 20 minutos depois a enfermeira o chamou e disse: doutor, o Charlie quer falar com o senhor outra vez. O médico disse: mas eu acabei de visitá-lo, já falei com ele. Disse: não, ele disse que a vida dele está chegando no fim, ele tem um último recado para o senhor. Ele foi diante da insistência, parou ao lado da cama de Charlie, disse: que foi, Charlie? Ele disse: doutor, eu não lhe falei sobre o melhor amigo que eu tenho. Meu melhor amigo era judeu também, sabia? Quem era ele, Charlie? Jesus Cristo. Era judeu como o senhor. E o senhor precisa conhecer Jesus. O médico se emocionou outra vez, saiu da sala. 12 minutos depois, o Charlie faleceu. Mas o testemunho, a vida, esse encontro, essa graça que havia alcançado esse jovem, tocou o coração daquele médico. E ele não conseguia ter paz. Ele lutou, ele começou a lutar os apelos de Deus. Ele não aceitava um Deus que o amava a tal ponto, que morrera por ele. Não conseguia entender, mas finalmente rendeu-se em entrega a esse Deus e a esta graça. E sua vida foi transformada. 1 ano e meio depois, ele estava numa igreja, numa pequena igreja no subúrbio, no Brooklyn. Quando ele entrou naquela pequena igreja, chegou no culto, exatamente naquela hora em que as pessoas davam o testemunho de sua vida. Era o momento das orações e cada um dava seu testemunho. De repente, no meio do auditório, uma senhora idosa levantou-se e disse: irmãos, voz trêmula, voz rouca, respiração ofegante, disse: irmãos, provavelmente esta é a última vez que eu venho a esta igreja. Ontem um médico me disse que um pulmão já está perdido, totalmente tomado. E o outro está pela metade da sua capacidade. Ele não garante quantos dias mais eu vou viver. Mas eu quero lhes dizer que eu morro confiante no Senhor. E ao descansar no Senhor, eu quero lhes dizer que eu morro na esperança de ver meu filho outra vez. Meu Charlie me mandou a Bíblia dele. E ele disse, através de seu capelão,
que quando ele estava sendo operado, ele estava orando pelo médico judeu que o operava. E de lá para cá eu também tenho orado por este homem. O médico não se aguentou, levantou-se, foi até aquela mulher, abraçou e disse: a oração de seu filho foi respondida. Sou uma nova criatura. Jesus me transformou. Transformado pela graça. Essa graça nos garante o céu. Essa graça nos garante uma nova vida. Essa graça nos garante que nós nos tornamos em Cristo novas criaturas. A coisa mais incrível que Deus faz é a transformação de uma vida. Leprosos, pecadores e indignos, transformados pela graça de Jesus Cristo. Esta graça eu louvo. Esta graça eu me entrego e me rendo. E diante desta graça, eu me entrego para estar cada dia mais perto do Senhor Jesus. Que obra você precisa? Apenas creia. Apenas creia. Agarre-se à mão do Todo-Poderoso e viva como vencedor. Agarre-se à mão do Todo-Poderoso e então viva triunfante, porque a vitória foi conquistada na cruz do Calvário. A vitória da cruz é a minha vitória. A vitória da cruz é a nossa vitória. A vitória da cruz é a garantia de vida eterna para todo aquele que crê. O Senhor nos ajude. Vou convidar o Tiago para cantar. Enquanto nós ouvimos a música, vamos louvar o Senhor por esta vitória. Enquanto ouvimos a música, vamos nos render em gratidão, porque há um céu, a vida eterna, a esperança para todo aquele que crê. No meu caminhar, procuro estar mais perto de Jesus. Muitas vezes desviei o olhar da divina luz e pude perceber quão pequeno e quão fraco fui na fé. Mas o amor daquela cruz me pôs em pé. Eu tenho um sonho de um dia estar com os meus irmãos no céu, andar em ruas de ouro e ver o lago de cristal. Mas o maior desejo é abraçar o Salvador e ouvi-lo falar. Meu filho, bem-vindo ao lar. Depois de tantas lutas e muitas provações, aprendi que o amor de Cristo transforma corações. Eu tenho um sonho de um dia estar com os meus irmãos no céu, andar em ruas de ouro e ver o lago de cristal. Mas o maior desejo é abraçar o Salvador e ouvi-lo falar. Meu filho,
bem-vindo ao lar. No meu caminhar, procuro estar mais perto de Jesus. Senhor, tudo que nós queremos é estar cada dia mais perto de Jesus. Tudo que queremos, Senhor, é viver uma vida santa na Tua presença, mas Tu sabes que não há nada em nós que seja capaz de viver essa vida que Tu desejas. Então, por favor, derrama Teu Espírito em nossa vida, para que nós vivamos uma vida de santidade em Tua presença. Ó Pai, Tua graça é infinita. O amor da cruz é incompreensível. Mas é através desta bênção que nós experimentamos o milagre da nova vida. Então nós queremos viver esta vida de santidade ao Teu lado, para testemunhar a todas as pessoas, em todo lugar, aquilo que nós cremos, aquilo que nós aceitamos e da forma como nós fomos transformados pelo Teu poder. Colocamos esta noite nossa mão fraca na Tua mão forte e depositamos nossa vida no Teu altar, desejosos de viver a vida que queres para nós. Orienta-nos, ajuda-nos e sustenta-nos em Teus caminhos. Fica com Teu povo. Dá-nos Tua bênção esta noite, eu te peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.